Hello people, I'm Adri and today we are going to talk about simple present again. Para quem não sabe, o presente do indicativo é o tempo em que narramos as situações atuais, comuns, rotineiras, que costumamos fazer no dia a dia ou que normalmente não fazemos. Quem tem dúvidas quanto à conjugação, assista o vídeo 1 sobre o Simple Present, onde eu explico detalhadamente como funciona essa conjugação em português. Usar o tempo presente no inglês é muito mais fácil, pessoal, pois terei apenas duas mudanças no meu verbo. Vejam, I stay at home in the morning. Eu fico em casa de manhã. She stays at home in the morning. He stays at home in the morning. It stays at home in the morning. You stay at home in the morning. We stay at home in the morning. They stay at home in the morning. Observaram como fica o verbo? Agora vamos ver como fica o verbo to cry, que significa chorar. A frase é I cry easily. Eu choro facilmente. You cry easily. He cries easily. She cries easily. It cries easily. You cry easily. We cry easily. They cry easily. Como fica o verbo she e it? Eles recebem o S no caso de stay, pois segue a regra geral que na terceira pessoa, em frases afirmativas, o verbo recebe o S. Então, she stays, he stays, it stays. E seguem essa mesma regra o play, que vira plays, jogar. She plays. Say, que vira says, dizer. He says. Enjoy, que vira enjoys. It enjoys. Pay, que vira pays. She pays. Employ, que vira employs. He employs. Buy, que vira buys. She buys. Entre outros. Example in phrase people. She plays the piano. Ela toca piano. She says I love you every day. Ela diz eu te amo todos os dias. He pays the bills. Ele paga as contas. It eats special foods. Ele come comida especial. E no segundo, o verbo to cry, chorar, pelo verbo to cry terminar com consoante e y, ele recebe o IES em he, she e it, que são as nossas terceiras pessoas, ou seja, ele, ela, eles e elas, para tudo que não seja gente, que é o caso do it. Você deverá jogar fora o pobre coitadinho do Y na lata do lixo e colocar o IES. Por quê? Porque é uma regra, pessoal. Se a minha palavra terminar com consoante Y, eu vou jogar fora o Y e acrescentar o IES. Se ela terminar com vogal e Y, como nós vimos antes, eu só acrescento o S. Ó, says e cries. Olha a diferença. Say e cry. O say é vogal Y, o cry é consoante Y. Lembrando, vogal é A, E, I, O, U. Então terminou com A, E, I, O, U e Y, eu vou fazer o quê? Só acrescentar o S. Terminou com B, C, D, F, G... E assim vai, eu vou retirar o Y e colocar o IES. Olha alguns exemplos. O verbo to try vira tries. She tries, que é tentar, ela tenta. Study vira studies. He studies. Fly vira flies. It flies. Carry vira carries. He carries. Marry vira marries. She marries. Copy vira copies, entre outros, pessoal. Vamos ver mais alguns exemplos. Joanna tries to do a good work as a vet. She tries to do a good work as a vet. Ela tenta fazer um bom trabalho como veterinária. Então, ela é uma mulher. Se é mulher, eu posso substituir por ela. Então, Joanna tries to do a good work as a vet.
She tries to do a good work as a vet. Ela tenta fazer um bom trabalho como veterinária. Observem que no primeiro eu coloquei o nome dela, Joana, e em seguida eu troquei Joana por she, porque Joana não é ela, é uma mulher, certo? Então ela tenta fazer um bom trabalho como veterinária. Para não ficar repetindo o nome da Joana, eu utilizei o she. Wagner studies computer science. He studies computer science. Ele estuda ciências da computação. Quem é ele? Wagner, que está na minha primeira frase. Na segunda, eu substituí o nome Wagner pelo he. Ele. Wagner studies computer science. Observem, pessoal, study termina com consoante Y, que é DY. Eu retirei o Y e coloquei yes. Try termina com RY. Retirei o Y e coloquei yes. Próxima frase. The little bird flies so high. It flies so high. O pequeno pássaro voa tão alto. Ele voa tão alto. Observem. The little bird flies. Fly, o verbo to fly termina com L. Fly termina com L e Y. Como L é uma consoante, eu retiro o Y e coloco IES. The little bird flies so high. It flies so high. Para negar, pessoal, formar uma frase dizendo que isso não ocorre, não é verdade, para he, she e it, eu usarei o does mais o not, ou seja, o does not, que na forma abreviada, mais usada no inglês falado, vira doesn't, e retirarei o meu S ou o IES do meu verbo. Memorizem, se eu estou formando uma frase para he, she, it, na afirmativa, eu vou acrescentar o S e o IES. Vai depender de como o meu verbo termina. Porém, se for na negativa, eu vou usar o doesn't ou o does not para negar o meu verbo que volta ao normal. O que é o normal? O infinitivo sem o to. Eu não digo voar, to fly, então eu tiro o to e coloco fly. He doesn't fly. Então, observem. O does será apenas o meu auxiliar. Ele não possui uma tradução. Ele apenas indica que a minha frase está no tempo presente. Fala do hoje. Memorizem isso, pessoal. O does não tem tradução. Ele só está indicando nesse contexto que a minha frase está no tempo presente. E acompanhado do not, ele só irá negar o meu verbo. É como se só existisse o not ali. Sempre que o auxiliar does estiver presente, o meu verbo vai voltar para o infinitivo sem o to. Por exemplo, Victor stays at school to play football. He does not stay at school to play football. Aqui eu usei a forma longa. Como ficou então? O sujeito, que é o he, que é o Victor, está praticando essa ação na frase. O does, que é o meu auxiliar, indicando o tempo presente. O not, que vem para negar o que é o meu verbo stay e o restante da frase. Então, he doesn't stay at school to play football, que é a minha frase abreviada. Donald cries watching love movies. It does not cry watching love movies. It doesn't cry watching love movies. Já para as demais pessoas, a negativa recebe o auxílio do do, que somando com o not, vira do not ou don't, na forma abreviada. Então eu vou utilizar o does not apenas para he, she e it. Vamos ver alguns exemplos com as outras pessoas. I stay at school in the morning. I do not stay at school in the morning. I don't stay at school in the morning. Então, observem, I stay at school in the morning. Eu fico na escola de manhã. O meu verbo está normal na frase afirmativa, no infinitivo, sem o to. Então, eu não acrescento S para quê? Para I na frase afirmativa. Na minha negativa, eu também não acrescento. Não tem S, ele fica normal. E eu coloco o do mais o not para negar, porque o do é o auxiliar do I. I don't stay at school in the morning. Eu não fico na escola de manhã, que é a forma abreviada. You cry for anything. You do not cry for anything. You don't cry for anything. You cry for anything. Você chora por qualquer coisa. You do not cry for anything. Você não chora por qualquer coisa. You don't cry for anything.
We stay alone sometimes. We do not stay alone sometimes. We don't stay alone sometimes. We stay alone sometimes. Nós ficamos sozinhos às vezes. E para fazer aquela pergunta, matar a curiosidade, porém sem morrer como gato, nós continuamos a utilizar o do e o does, porque se eu fizer uma pergunta para he, she ou it, eu precisarei do does como auxiliar no início da minha frase. Se for para I, you, we e they, eu precisarei do do no início da minha frase. Vamos começar falando do he, she e it, onde usamos o auxiliar does, e a minha frase interrogativa, a minha pergunta, segue a seguinte estrutura. Does she stay alone sometimes? Ela fica sozinha às vezes? Observem, o does veio na frente de quem? Do meu sujeito, que é she. O does veio na frente do ela, a pessoa que está praticando uma ação nessa frase. Então, does na frente, sujeito em seguida, e depois do meu sujeito, que é o she, veio o stay, que é o meu verbo. Does she stay alone sometimes? Ela fica sozinha às vezes? O does, pessoal, como na frase negativa, também não tem tradução. Nesse caso, ele apenas está ali para indicar que essa frase se trata de uma pergunta e o tempo dela é presente. Pergunta sobre algo de hoje, agora, algo rotineiro. Relembramos que o S, o ES e o IES do meu verbo precisa sair, zarpar, sumir, desaparecer. Vamos fazer uma mágica e sumiu. Assim ele volta ao normal sem o to. Exemplos. Does Pedro cry when he is hungry? Observem, o does na frente e, muito importante, terminei com um ponto de interrogação. Não existe pergunta em inglês se eu não terminar com um ponto de interrogação. Então vamos mais uma vez. Does Pedro cry when he is hungry? Pedro chora quando ele está com fome? Does he cry when he is hungry? Ele chora quando está com fome? Na primeira vez eu utilizei o nome do meu sujeito, Pedro, a pessoa quem está praticando algo na frase. Da segunda vez eu utilizei o meu pronome, he. Does he cry when he is hungry? Ele chora quando está com fome. Does Paula stay with her mom at the office? Does she stay with her mom at the office? Ela fica com a mãe dela no escritório? Does Paula stay with her mom at the office? Does she stay with her mom at the office? Ela fica com a mãe dela no escritório? Então comecei com does, o verbo voltou ao normal e terminei com ponto de interrogação. Does Donald cry listening to old songs? Does it cry listening to old songs? Ele chora ouvindo músicas antigas? Does Donald cry listening to old songs? Comecei com o does, em seguida o Donald, que é o nome do meu personagem, e depois listening to old songs, acompanhado de um ponto de interrogação. Na segunda, does it cry listening to old songs? Eu não usei o nome do Donald, mas eu continuei utilizando o does no início e coloquei it. Por que it? Porque o Donald é um pato, então pato não pode ser he. Eu uso it para tudo que não é gente. E eu terminei com o meu ponto de interrogação. Does it cry listening to old songs? Pessoal, para o I, you, we e they, eu usarei o auxiliar do para fazer a minha pergunta, e ele também não terá tradução, assim como does no início da frase. Do apenas indica que existe uma pergunta e que ela está no tempo presente. Do you cry watching romantic movies? Você chora assistindo filmes românticos? Do no início da frase, cry, o meu verbo está normal, sem o to, e terminei com um ponto de interrogação. Do you cry watching romantic movies? Você chora assistindo filmes românticos? Se o do vier no início da frase, eu tenho que fazer isso virar uma pergunta, porque o do só vem no início se for pergunta. Caso contrário, ele vem depois do sujeito como do not, quer dizer não faz, certo? Do they stay at home every Fridays? Eles ficam em casa todas as sextas-feiras? Do we cry when we're alone? Nós choramos quando estamos sozinhos? Pessoal, com um pouco de prática tudo fica rotineiro e com o tempo falamos sem nem pensar em regra.
O ideal mesmo é você buscar aprender isso lendo, vendo seriados, ouvindo música. Quando vocês forem ver seriados, por gentileza, assistam legendados no início, até vocês se adaptarem. Quanto mais acesso você tiver com a língua inglesa, ouvindo, lendo, escrevendo, mais fácil você vai aprender. E sem contar que você pega muito vocabulário e essas estruturas ficam introjetadas. Ela entra dentro da sua cabeça de uma forma que você mais nem precisa pensar, porque você já sabe aquilo já foi pego pela sua mente, aquilo já foi assimilado pela sua mente. People, it's all for today. Assistam as próximas aulas onde falaremos sobre outros verbos e outras regrinhas. Também simples, porém importantes. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima!